Aqui hoje eu vou começar o dia 3 um pouco diferente, trazendo algumas notícias aqui que eu achei interessante. Notícia política, independente dos dois, mas a gente está tendo uma visão positiva para o nosso mercado. A gente tem alguns fundos importantes aí também mantendo otimismo. Ora, posto essas informações, a gente pode ver analisando conforme eu já tinha preconizado no vídeo anterior de Swing Trade, trazendo uma visão macro aqui do IBOV. Eu volto a repisar aqui na análise do IBOV. Analisei mais ou menos aqui, ele tinha dado esse primeiro candle aqui e eu estava esperando uma correção. Achei que o mercado ia começar a retomar a partir dessa rejeição aqui, mas no outro dia, para minha surpresa, o mercado ainda deu um forte candle negativo, mas ele iniciou uma correção logo depois. Eu tô fazendo a projeção de canal aqui, conforme fazendo a projeção desse canal aqui, ó, dessa região aqui, que teve muita briga, teve uma consolidação forte, aqui, ó, e projetei esse canal para cima, dois canal para cima e um canal de stop para baixo, de acordo com a estratégia do Marcelão, que é uma boa estratégia, e é lá a base de Fibonacci também, que consegue pegar umas tendências macro bastante interessantes. Trazendo isso para o nosso índice, porque o IBOV ele afeta diretamente o índice futuro, porque o índice futuro correlaciona com o IBOV. A gente também tem um movimento interessante, mas hoje foi um dia em que eu não operei nesse índice. Teve alguns movimentos interessantes sim, ó, de 700 pontos, 600 pontos, 500, mais uns 500 aqui, mais quase uns 500 ali, mas eu acabei não operando. Eu peguei, assim que começou o dia, eu esperei, achei que esse dia aqui ia para alta, porque olha esse micro pivôzinho aqui, ó, mas estava ainda muito longe das médias. Dava para ter trago uma fibra para cá e depois ter lançado ela para lá. Olha só como é que pegou certeiro. Porém eu não entrei em nenhum desses dois movimentos e apenas esperei, porque eu correlaciono esse gráfico de 5 com o gráfico de 15. E ele estava, depois de um certo movimento aqui pela parte da manhã, eu fui ver, prestar mais atenção no índice na parte da tarde, ele já estava dentro das médias aqui, e eu não opero muito esse padrão, costumo ficar só observando. Eu fiz operações interessantes no dólar. Olha, trazendo aqui a visão no dólar. O dólar, deixa eu excluir aqui para ficar melhor. O dólar fez duas entradas, uma venda nessa região e uma compra nessa região. Mesmo com as médias aqui, que eu acabei de dizer que no índice eu não gostei de operar assim, pelo contexto do horário e pela amplitude do movimento, aí caindo quase 100 pontos de ontem para hoje. Aqui no dólar, eu usei a ferramenta de FIBO também, e aí ó, gostei muito do padrão, porque a 200 estava aqui, e as outras duas médias também estavam aqui, ó, dando suporte ao movimento, dando confluência. Então fiz aquele mesmo trabalho de FIBO. Então quando ele começou a subir aqui, eu trouxe a FIBO para cá para calcular um movimento de retração. Expansão, retração, expansão, retração. Então ele chegou na região dos 50% do movimento de baixa que eu estava projetando e perto das médias. Ainda não estava um desenho bacana para se entrar, mas tinha tinha três confluências, a 200, as médias, a FIBO. Então ele voltou e fez esse topo aqui, ó, menor do que o anterior, já ia me dando um sinal de baixa. Então o mercado ele começou a voltar quando ele tocou meu 100% aqui,
nessa vela. Então eu expandi a FIBO, projetando a pernada de baixo, mais ou menos para essa região aqui, ó, usando este candle aqui como referência, que foi um candle de ignição bastante forte. Então quando ele furou o 61 aqui por cento, eu fiz a entrada com stop aqui em 15 pontos, e esse movimento chegou a dar 29 pontos. Eu coloquei meu stop gain um pouco acima, meu stop gain ficando aqui, chegou a me dar 25 pontos, 24 pontos, se eu não me engano. Então fiz essa única operação e fiquei só observando o mercado. Depois ele começou a fazer um movimento interessante aqui, ó, com os fundinhos ascendentes, porém já dentro das médias, e eu fiquei um pouco receoso, mas como foi chegando no fim da tarde, eu imaginei que esse movimento de baixa seria amenizado, porque é um movimento muito amplo, né? A gente está falando aí de quase 100 pontos de baixa, 90, 80 e poucos pontos de baixa. Então, foi aqui, ó, cadê a entrada? Fiz a projeção inversa aqui, ó. Peguei do fundo, trouxe para cá usando usando como se fosse um canal aqui, como se fosse a FiMate. Aí, como eu entrei aqui, buscaria aí mais uns 20 pontos e buscando um encontro com a média aqui também na confluência. Fiz a entrada aqui, ele chegou a me dar 8 pontos, caiu, foi um pouco antes aqui, ó. Chegou a me dar 10 pontos, caiu e voltou aqui, deu mais uns 12, 11 pontos. Eu zerei com uns 100 reais também. Fiz duas entradas com apenas um contrato aqui no mini dólar. E esse foi o resultado. E eu fiz, sim, operações do simulador, porque por enquanto minha banca real está inoperante. Mas este é o diário de hoje.